sabe o que significa Kung Fu? Bem-vindos ao Kung Fu Time. Meu nome é Marco Sesc e vamos responder essa pergunta. Calma, gente, não é nada complexo, mas talvez ele não seja exatamente o que você acha que ele é. Normalmente, nós falamos de Kung Fu para definirmos todas as artes marciais que têm origem na China. Porém, a expressão em si não significa arte marcial. Ela tem um outro significado que nós vamos explorar um pouquinho nesse vídeo. A expressão chinesa que define arte marcial, ela é Wushu. Wushu, ela é literalmente Wu, que seria marcial, e Shu, que é técnica. Então, por que a gente fala arte marcial? Esse arte, ele não está se referindo a beleza ou algo do tipo, mas sim a arte no sentido de ter um ofício, ter uma habilidade. Então, os chineses, quando eles se referem à arte, eles estão falando sobre uma habilidade, o que não significa que não tem uma beleza ou algo sublime nela. Embora a expressão atual na China para arte marcial seja Wushu, ela já teve outros nomes. Entre alguns a gente podemos citar Kuoshu, Chuanfa, Shoupo, Wu, entre muitos outros. Mas aí fica a pergunta, por que nós usamos Kung Fu como arte marcial? E o principal, o que significa Kung Fu? Kung Fu, ele é a junção de duas palavras. Kung significa maestria ou habilidade suprema, e Fu, que é literalmente homem, mas homem no sentido de uma pessoa, não um homem, diferença entre homens e mulheres. Então, quando você junta essas duas palavras, Kung Fu, você tem uma expressão que significa literalmente o homem que conseguiu ou que tem uma grande habilidade, uma maestria em algo. Então, a expressão Kung Fu ela significa que você tem uma habilidade suprema, uma maestria em alguma coisa. O que pode ser isso? Qualquer coisa. Significa que um pintor pode ter Kung Fu, um cozinheiro pode ter Kung Fu, um artista marcial especificamente pode ter Kung Fu. Qualquer habilidade que você tenha, ele também pode alcançar a maestria através do tempo e do seu esforço. Essa é a definição correta de Kung Fu. Bom, mas aí entra uma outra questão. Afinal, o que é maestria? Bom, existem diversas respostas para isso no mundo inteiro e especialmente na China. Alguns vão definir maestria através do conceito do homem perfeito de Confúcio, ou o nobre de Confúcio. Mas eu gosto de definir em 3 níveis bem objetivos. Alguém que tem maestria, ele tem maestria física, maestria mental e a maestria emocional. Então, através desses 3 níveis, a gente pode falar que existem níveis altos e baixos. Então, os níveis mais altos de Kung Fu são as pessoas que têm a maestria em alguma habilidade, mas que consegue ter isso nos 3 níveis. Enquanto os níveis mais baixos de Kung Fu, ele tem só em um ou outro. Então, como isso funciona? Bom, vou dar um exemplo. Imagina um bom motorista, um ótimo motorista. O cara é muito habilidoso. O cara tem uma maestria sensacional dirigindo. Porém, ele não controla o emocional dele. O cara, ele não... Qualquer coisa que aconteça que vá de encontro ao que ele imagina, ou que ele acha que deve ser no trânsito, ele já explode, começa a xingar, já começa a fazer um monte de coisa. Isso é ter Kung em certo nível. No nível mais alto, com certeza não. Por quê? Porque ele tem o Kung físico. Talvez até o Kung intelectual. Mas o emocional está muito longe de chegar lá. Mas e aí? Por que a gente fala Kung Fu como arte marcial e não utilizar outro termo para isso? Bom, uma das principais pessoas que a gente pode culpar por isso é o Bruce Lee. Exatamente, foi ele que popularizou a expressão Kung Fu como arte marcial. E pegou tanto que o mundo inteiro usa, inclusive os chineses. Mas como que isso ficou conectado à arte marcial pela primeira vez? A expressão Kung Fu ficou conectada a ser uma arte marcial. Bom, quando nas primeiras pesquisas, conversas com pessoas, sempre me contavam uma história que eu acho bem interessante, embora eu não acredite que seja tão verídico assim. Os primeiros marinheiros,
que aportavam principalmente nos Estados Unidos, acho que todos conhecem como é o ambiente de um porto e tudo mais, e eles acabavam arranjando algum tipo de confusão. E aí os marinheiros americanos chegaram, viram aqueles caras, tipo, lutando, usando aquelas habilidades diferentes, tipo, totalmente diferente do que eles faziam lá nos Estados Unidos. Então eles foram perguntar para os caras, deixa eu perguntar, o que vocês estão fazendo aí? O que é isso? O que vocês estão fazendo? Eles queriam perguntar que arte marcial que era aquela, né? E aí os chineses chegaram, não entendiam exatamente o inglês, acharam que eles estavam perguntando como eles conseguiam fazer isso. Então eles responderam Kung Fu. Eu consigo fazer isso através de muito trabalho e desenvolvido pelo tempo. Claro, essa é uma lenda. Se é real ou não, bom, provavelmente não seja. Eu acho bem interessante, inclusive pra gente ter uma noção de como que eram os primeiros contatos entre povos de culturas muitas vezes geograficamente opostas. Mas qual que é a origem principal dessa popularização do termo como Kung Fu como arte marcial? Bom, primeiro que a gente não sabe como a arte marcial se conectou ao Kung Fu. Acredita-se que tenha sido uma coisa mais tipo orgânica. O discípulo, o aluno de um professor, ele via o professor sempre treinar, habilidades sempre altas, sempre queria perguntar para o aluno como é que ele fazia, como é que o professor conseguia fazer aquilo, o aluno perguntar para o professor falava, tipo, através do Kung. Então, através do desenvolvimento do meu corpo, da minha habilidade, eu consigo fazer isso, através do treino. Basicamente ele queria falar, se você treinar muito, você também vai conseguir. Mas da onde então... Mas aí a gente pode fazer uma conexão do Kung Fu, da expressão Kung Fu, com arte marcial. Mas como que esse Kung chegou aí nesse primeiro ponto? Bom, os registros mais antigos que a gente tem da expressão Kung Fu, elas estão conectadas à arte do Qigong, que é o trabalho de energia interna, especialmente nas linhas taoístas. Então, como a arte marcial ela tem uma ligação muito forte, principalmente a arte marcial chinesa, os chineses em si, com o taoísmo, com o Qigong, com o trabalho de respiração, então muito provavelmente foi aí que a expressão Kung Fu entrou em contato com os professores de artes marciais, que acabaram passando para os seus alunos. Mas é claro que pelo menos até aquele momento, essa não era uma expressão que era usada em toda a China. Então, aonde que ela surgiu inicialmente? Muito provavelmente na região sudeste da China, ali em Fujian ou Guangzhou, ou alguma região como essa. E aí, com a imigração de diversos chineses dessa região para outros países, eles também acabaram levando alguns dessas expressões locais. Mas aí vem uma outra questão. Como Bruce Lee entrou em contato com essa expressão e fez com que ela explodisse no mundo inteiro para definir uma arte marcial? Bom, aparentemente, parece que Ben Zimmer tem uma boa resposta para isso. Bom, para a gente entender como é que isso surgiu, a gente tem que ir para o norte da Califórnia, nos Estados Unidos, no meio da década de 50, mais ou menos. Nessa região, os praticantes na época, eles usavam Kung Fu para definir as artes marciais que eles ensinavam. Então eles praticavam um estilo chamado Xiulun Kung Fu, que basicamente se traduz é uma expressão em cantonesa, que em mandarim é Shaolin Kung Fu. Em português ficaria como habilidade ou maestria de Shaolin. Lá, o mestre Qin Yuan Wang estabeleceu o Kinmon Club. Ele foi um dos imigrantes que saíram da China durante a Segunda Guerra Mundial. Ele teve um aluno chamado James N. Lee, que talvez tenha sido um dos maiores propagadores do Xiulun Kung Fu na região e nos Estados Unidos. Lee escreveu diversos livros e, principalmente em seu primeiro, ele escolheu a palavra Kung Fu, exatamente do jeito que a gente usa ou a gente encontra por aí, para descrever a arte marcial chinesa. O nome desse livro era Fighting Arts of the Orient, Elementals of Karate and Kung Fu. E foi seguido de um outro livro chamado Chinese Karate Kung Fu, Original Xiulun System, que também usou o termo Kung Fu da mesma forma que a gente conhece hoje. Então, o primeiro livro foi escrito em 1958 e o segundo foi escrito e lançado em 1961. Mas onde que entra Bruce Lee aqui?
Bom, aparentemente, nessa época, Bruce Lee também estava na região. E ele ficou muito interessado, foi conhecer o Shifu Lee e ficou muito interessado principalmente no seu material escrito. Ele chegou a perguntar para o Shifu Lee por que ele usou a palavra Kung Fu, como a gente conhece hoje, o mais popular, e o Lee simplesmente falou, ó, eu usei porque não tem uma padronização aqui, os americanos não conhecem direito como se escreve, e isso fica mais vendável. E o Bruce Lee gostou, tanto gostou quanto depois quando ele foi fazer a série Besouro Verde, ele usou o mesmo termo e daí o resto é história. Kung Fu ficou conhecido como praticamente no mundo inteiro, praticamente não, no mundo inteiro, inclusive na China, como arte marcial. Se você chegar na China e falar quero praticar Kung Fu, falar na expressão Kung Fu ou ter uma escola de Kung Fu, você conhece algum lugar que pratica Kung Fu? Com certeza eles vão saber. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da origem da palavra Kung Fu, o que ela significa realmente, qual é a lenda do surgimento dela e também a provável história real do surgimento e da popularização do termo Kung Fu. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, comentar o que vocês querem de próximo vídeo e até a próxima. Xexê!